Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Academia Astrológica. Eu sou o astrólogo Nando Hanner, trabalho com astrologia há 15 anos já. E nos últimos 6 anos eu desenvolvi a técnica de terapia astrológica, então hoje praticamente 90% da minha agenda é de atendimentos de terapia astrológica, que é onde a gente usa a astrologia de uma forma muito mais profunda e direcionada para a sua realidade em volta de um tema que você queira desenvolver. Então a gente pode estar falando de filhos, de maternidade, de casamento, de dinheiro, de mudanças, enfim, qualquer tema que seja importante para você, a gente pode fazer uma sessão direcionada especificamente para aquilo. E a terapia astrológica ela é uma coisa que funciona muito bem a longo prazo, né? Quando a gente faz mapa natal, a gente vai estudar o mapa natal, que é o mapa do nascimento da pessoa, só que aquilo é feito dentro de um espaço de tempo específico e que, sob certo ponto de vista, é absolutamente limitado para a gente conseguir entender toda a funcionalidade de um mapa. O mapa é uma coisa que é muito complexa, assim como a personalidade de todos nós, e uma sessão de 2 horas não vai ajudar você a decidir, a descobrir quem você é e como você pode ativar aquilo da melhor forma possível. Por isso que eu criei a terapia astrológica, que é uma coisa que eu vou acompanhando os meus clientes a longo prazo, para a gente poder desenvolver o autoconhecimento e saber usar e aplicar a astrologia da melhor forma possível no nosso dia a dia, certo? Bom, se você quer saber como é que funcionam os atendimentos, aqui embaixo tem um link para você me chamar no WhatsApp para tirar suas dúvidas, para você fazer seu agendamento e também para acessar o PDF com todos os valores e serviços aqui da Academia Astrológica. Bacana? Bom, olha só, nesse vídeo a gente vai dar continuidade naquele primeiro vídeo que a gente fez na semana passada sobre filhos, astrologia da gravidez. E esse vídeo aqui é o vídeo que é dedicado para as pessoas mais importantes desse mundo. As mães. A mãe é a coisa mais importante que existe nessa vida, né? A mãe fica toda feliz quando o filho fala que, nossa mãe, você é a pessoa mais importante desse mundo, né? Também a gente... gravidez é um negócio super esquisito, galera, desculpa, é muito esquisito. Como eu tô vivendo isso muito na pele agora, eu acho super estranho. Eu nunca vou esquecer, quando eu era adolescente, eu tava conversando com uns amigos e amigas e tal, e eu falei assim, meu, é muito estranho, cara, sai leite de dentro de vocês, como assim? É super esquisito. Aí a menina virou pra mim e falou assim, mais esquisito ainda que dentro de nós saiu uma pessoa. Aquilo foi... Eu não tinha pensado nisso, tipo, saiu uma pessoa dali de dentro, é um negócio que é super esquisito. E agora que eu tenho acompanhado a Carol grávida, né, a barriga vai crescendo, a gente vai conversando sobre as sensações, e às vezes eu paro para pensar e eu fico olhando ali para aquela barriga, né, e tem uma pessoa lá dentro. É um negócio muito esquisito. Mas enfim, a mãe é o mais importante porque ela carrega muito disso, né, ela desenvolve uma pessoa dentro de si, cara, para mim esse é um negócio que é... Sério, não dá para entender, eu não consigo entender, é muito bizarro. Vocês mães que já viveram isso, me contem aqui, façam aqui um comentário, como que vocês viveram isso. Deve ser um negócio muito louco. Mas então, aí a pessoa fala, nossa mãe, minha mãe, você é a coisa mais importante desse mundo. Só que é mais engraçado, né? Porque se o marido da mãe fala que a mãe é mais importante, que é a mãe dele, a esposa fica puta da vida, né? Mas na hora que o filho fala que ela é mais importante, ela fica satisfeita. É sempre um paradoxo a história, né? É uma disputa, né? Uma disputa de validação do eu. Mas esse vídeo a gente vai falar sobre a mãe. E aí o que eu quero explicar para vocês é que aqui esse vídeo pode ficar um pouquinho técnico. Para quem não conhece um pouco de astrologia, um pouquinho de paciência que eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são muito importantes. Porque quando a gente vai analisar o mapa de uma pessoa que vai ser mãe, vai ser mãe, a gente tem que analisar um conjunto de símbolos, um conjunto de informações que vai ajudar a gente a tentar entender como que aquela mulher vai reproduzir o que ela aprendeu. Porque, afinal de contas, o ser humano é uma máquina de reprodução. O ser humano não cria nada, ele só reproduz, ele imita. Então, quando a gente vai avaliar essa questão de se tornar mãe, a gente precisa avaliar pedaços do mapa e não só um, a gente vai avaliar alguns pedaços do mapa. E nós vamos conversar, eu vou conversar com uma pessoa para tentar entender o que aqueles símbolos daquele mapa
trazem de informações para ela que ela incorporou ao longo da vida e ela vai reproduzir aquilo para quem vem depois. A gente vai usar vários, como falei, são vários pedaços do mapa diferente, mas é muito importante a gente pensar isso, a gente ter isso em mente, que a mulher que vai se tornar mãe, ela vai pegar as experiências que ela teve com a mãe dela no ambiente de crescimento, no ambiente familiar, e ela vai reproduzir aquilo para quem está vindo depois. Obviamente que ela vai reproduzir se ela quiser, ou melhor, ela vai usar aquelas informações para basear as suas ações para cuidar da pessoa que vai vir. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente tem um caminho muito positivo, uma família de origem super amorosa, protetora, apoiadora e cúmplice, ou a gente tem um lar bastante disruptivo, agressivo, violento, de abandono, de rejeição, aquela coisa toda. E aí a gente vai pegar essas informações. Se for a segunda opção, a pessoa vai fazer todo o possível para não reproduzir aquilo e fazer de uma forma completamente diferente. Apesar de que quando a gente está olhando para isso, a gente olha sempre para o mesmo lugar e vai ter o mesmo símbolo. E aí a gente pode fazer o discernimento conforme a pessoa vai dizer para mim. Por exemplo, se a pessoa tem Saturno na casa 4, que é super importante. Casa 4 é o ambiente onde eu cresci quando era criança. É o meu ambiente familiar imediato ali, tá? É o meu ninho. Tá? Se eu tenho Saturno ali, pelo lado negativo, eu posso ter experimentado um lar com bastante dificuldades. Essas dificuldades podem ter sido dificuldades na família, por pai e mãe estar passando dificuldades financeiras, por exemplo, de eu ter um lar, um ambiente familiar de restrição, tá? Eu tenho um exemplo muito bom para mostrar para vocês depois. Ou eu posso ter um Saturno ali, do lado negativo também, mostrando que a criança se sentiu muito sozinha, muito isolada, sem a mãe, ou sem o pai, um lar onde havia uma figura de autoridade muito opressiva. Poderia também... tanto a mãe quanto o pai poderiam ser figuras de muita briga, poderiam ser figuras de muito mau humor, de muito estresse, de muita pressão, a pessoa carrancuda ali o tempo todo, nem que isso não seja direcionado para a criança, mas para si, uma criança, sabe a mãe que está sempre vivendo com muito excesso de trabalho, com muitas cobranças, com muitas obrigações, ela não tem tempo para ela está sempre irritada, está sempre dando bronca. Então a criança pode ter se sentido rejeitada pela mãe, só que pode não ter sido a mãe rejeitando a criança, mas a mãe está tão preocupada com as coisas que ela não tem tempo para dar atenção para a criança. Então, esse monte de variáveis tem que ser avaliados caso a caso. Se a gente olha que tem Saturno na casa 4, ele não é necessariamente, obrigatoriamente, uma coisa ruim. Ele pode ser um lugar mais difícil, onde a criança foi exigida a se amadurecer mais cedo, ela ter responsabilidades mais cedo, né? Não necessariamente que isso tenha sido ruim, porque depende de toda a configuração do mapa também, tá? Então, quando a gente olha essas coisas e a gente vê vários fatores diferentes, a gente vai tentar entender qual que é o tipo de percepção que aquela pessoa, aquela mulher, especificamente de mulher eu estou falando agora, aquela mulher teve da relação com a família de origem e com a mãe, tá? Desse ponto, a gente vai decidir, a gente vai perceber se está do lado positivo, do lado negativo das coisas, e a gente vai conversar sobre como que a pessoa vai expressar aquilo pelo lado positivo. Por exemplo, vamos voltar no Saturno lá. Um Saturno negativo da casa 4, ela pode representar que aquela pessoa se sentiu muito sozinha na infância, tá? Muito isolada. Essa pessoa ela vai reproduzir esse Saturno pelo lado positivo. Ó. Eu tenho uma responsabilidade super intensa direcionada para aquela criança e eu vou fazer tudo que eu vou dedicar a minha vida, ou até, vamos fazer assim, eu vou abdicar da minha vida profissional para poder cuidar daquele filho que vai vir cuidar da casa. Então ela está usando Saturno de uma forma a assumir mais responsabilidades, visando o bem da próxima família, evitando o Saturno negativo que foi de solidão e isolamento. É o mesmo ponto com atitudes diferentes. É por isso que eu sempre falo para vocês, não tem planeta ruim, não tem planeta bom. Não tem planeta essencialmente ruim, nem tem signo que é ruim, nem tem composição de mapa que é ruim. Depende da forma como a gente entende o funcionamento daquilo
e é como eu direciono as minhas ações buscando os melhores resultados, mesmo com aqueles símbolos lá dentro. Isso é muito importante, porque você tem todas as capacidades de fazer com que qualquer resultado do seu mapa, qualquer área do seu mapa, tenha os melhores resultados possíveis, porque depende da sua atitude, entendendo o que aquilo quer dizer e transmutando isso para o lado positivo. Às vezes não é muito simples, às vezes a gente tem situações que são bastante complexas, mas a gente compreendendo aquilo, a gente pode melhorar a nossa qualidade de atitude para direcionar isso para o lado positivo. Bacana? Dito isso, também vale a pena lembrar que quando a gente olha para mapas de mulheres ou comportamentos femininos, é natural ou tem uma grande chance da menina ter conflitos com a mãe e uma ligação emocional mais forte com o pai. O menino normalmente tem uma ligação mais forte com a mãe e um conflito com o pai. Isso é um padrão, isso aqui acontece várias vezes, tá? De você ter essa meio que disputa de posições dentro dessa expressão masculina ou feminina. O menino vai confrontar o pai em algum momento para o ser o macho alfa da família. E a menina confronta a mãe para ser a grande matriarca. Então, às vezes, a gente pode encontrar muitos conflitos nesse sentido. Eu me arrisco a dizer que 85% dos meus clientes de terapia nos últimos 3 anos, 4 anos, 85% das mulheres apresentavam isso. Tinham algum problema sério de relacionamento com a mãe. É um negócio que é com várias expressões diferentes, tá? Tanto de guerras declaradas, de ódio declarado, quanto de situações de manipulação, de submissão, de chantagem emocional, de muita crítica, de submissão. Assim, tem histórias das mais variadas possíveis, mas sempre da mãe, da menina com a mãe, do menino com o pai. Sempre tem essa questão. Inclusive do desaparecimento, tá? O menino que não tem pai tem um confronto com o pai, e a menina que não tem mãe tem um confronto com a mãe. Mesmo que a mãe ela não seja necessariamente desaparecida. Se a mãe trabalha 14 horas por dia, há um problema ali dentro, então há esse conflito, a menina pode se sentir abandonada, rejeitada, e aí gera esse conflito de, tipo, você nunca me amou, eu nunca te amei, eu te amei pra caramba, tanto que eu trabalhei 14 horas por dia, não tinha tempo, porque eu estava fazendo o possível para te dar o melhor da vida. Então, a gente tem que tentar entender qual que é a expressão dessas posições, tá? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês quais são esses pontos que a gente vai analisar para mulher que quer se tornar mãe ou que ela já é mãe, para vocês prestarem atenção na forma como vocês estão reproduzindo o lado negativo ou o lado positivo do que vocês viveram. E na hora que vocês estão identificando isso, é muito legal de vocês verem o quanto que vocês estão atuando ainda baseados no amor, no carinho, na compreensão, ou vocês ainda estão ancoradas na raiva, no ressentimento, na rejeição que vocês podem ter sentido com a mãe ou na família de origem aí lá atrás, tá? Então, bora lá pro vídeo, vamos ver como é que isso funciona. Então, olha aqui, eu estou fazendo aqui um mapa completamente aleatório. Eu abri o programa agora e estou colocando ali, tá? Eu não peguei nenhum mapa como exemplo. Então, aqui, ó, o que a gente vai pensar? Para análise de uma mulher, quando vai ser mãe ou quando é mãe, lembra, a gente tem que pegar a casa 4, que é esse pedacinho aqui de baixo, tá? Analisar o signo e planetas que tem aqui dentro. Neste caso aqui tem gêmeos de casa 4. Quer dizer que o ambiente que a pessoa viveu pode ter sido um ambiente de muita comunicação, de muita leitura. Por exemplo, uma pessoa que tinha como pai e mãe professores universitários, por exemplo. E viviam fazendo pesquisas e dar aula, estruturar aula, e pessoas muito literárias. Então, a casa da pessoa era cheia de livro para tudo que é lado. Paredes inteiras forradas de livro, revista pelo chão, TV ligada, rádio escutando, o papai escrevendo livro, mamãe tendo reunião de trabalho em casa, falando sempre sobre literaturas e conhecimento, aquela coisa toda. Então pode ter sido um lar desse jeito, onde a pessoa olha, naquele lugar onde ela mora, tem muita informação. Essa muita informação não é a mesma coisa que muito carinho, não é a mesma coisa que muito dinamismo, né? Ou
muita construtividade, pessoas que falam mais de objetivos concretos, né? A gente está falando de um lar, de uma fonte do lar que é intelectual, é criativa, é mental, é de conversa, tá? De socialização com muitas pessoas ali dentro. Bacana? Então a gente olhou aqui essa casa 4 e isso vai trazer uma série de informações para como ela sentiu o lar e como que ela vai vivenciar isso para frente, como que ela vai passar esse negócio para frente. E agora eu já vou falar o seguinte, ó, para o que você está fazendo, para o que você está fazendo. Você querendo ser mãe, sendo mãe, não querendo ser mãe, não importa. Pega um papel e uma caneta, põe aqui na sua frente, reflete sobre qual era a informação que você tinha mais predominante na sua casa quando você era pequeno. Quando você era pequena. Escreve isso. Tenta fazer um relato sobre isso. Não precisa ser uma coisa gigantesca, mas reflete um pouquinho e pensa um pouquinho nessas informações que tinham lá, qual que era a estrutura, e aí para e olha para o seu lar hoje e escreve sobre isso e vê se há alguma similaridade entre essas informações. Pega o seu mapa, vê o que tem na casa 4, qual que é o signo que tem ali. Obviamente a gente tem que ver os planetas também, mas aí precisa de um pouco mais de refinamento conceitual para você entender o que isso quer dizer. Mas anota tudo que tem ali, escreve qual é a sensação que você tinha naquele ambiente e como que você tem, qual é a sensação que você tem na sua casa hoje. Vê se existe similaridade entre esses dois lugares. Bacana? Tá, então aí o que a gente vai pensar? Além da casa 4, a mulher tem que entender como que ela atua, como que ela reproduz o papel materno. Então aí a gente não vai olhar só para a casa 4, porque é a família. O outro ponto que a gente vai ver é a lua. Tá? A lua de um mapa, ela representa as emoções, tudo que é íntimo, a memória emocional, o passado e a relação materna. Quer dizer, é como quando você olha para a lua de um mapa de uma pessoa, você vai ver como que aquela pessoa enxergava e recebia as informações que vinham da mãe. Tá? Nesse caso aqui, essa lua está em Capricórnio, bem no finalzinho de Capricórnio, tá vendo? Ou ela está em Aquário, deixa eu ver. O que é isso aqui? Capricórnio, 29 graus de Capricórnio. Então, essa aqui, se isso aqui fosse uma pessoa, ela teria a lua em Capricórnio, tá? Quer dizer que as emoções que a pessoa tem são capricornianas, voltadas para a responsabilidade, para o trabalho, para a construção, para o pragmatismo. Não é uma posição muito boa para a lua, porque a lua é sobre emoções, sobre estar junto, sobre vínculos, e Capricórnio é sobre conquista do mundo material. Então, tem um conflito de simbologia ali que acaba causando conflitos internos. Quem tem lua em Capricórnio tem muita dificuldade de saber o quanto que as emoções estão interferindo no desempenho dele do dia a dia. Porque não tem tempo para pensar em emoção, ela tem que conseguir conquistar coisas, né? Então tem essa diferenciação conflituosa interna. Não que quem tem lua em Capricórnio não sente, então, conceitualmente funciona desse jeito, tá? Então essa pessoa aqui, ela tem lua em Capricórnio, quer dizer, quando ela era criança, quando ela era pequena, ela enxergava a mãe como uma pessoa de Capricórnio, que é uma pessoa mais fria, mais dedicada ao trabalho, mais cobradora, mais crítica, mais exigente, muito porque a mãe podia estar trabalhando fora o tempo todo e quando chegava em casa tinha que falava para a criança, você tem que arrumar seu quarto, você tem que fazer sua lição de casa. Depois que você terminar a sua lição de casa e comer, tomar banho e arrumar o seu quarto, você pode brincar um pouco antes de você dormir, porque amanhã de manhã você tem que acordar para ir para a escola, porque você tem uma responsabilidade a cumprir, que criança tem que estudar. Então, entende que essa energia de Capricórnio vai se assentando dentro da emoção da criança e ela vai olhando e vendo que a mãe ela é assim, super linha dura, ela é super cobradora. Ela assimilou isso. Quando ela assimila isso, ela vai pegar essa informação e ela vai passar para frente, ela vai passar para quem está chegando, para os filhos e para as filhas, um comportamento muito similar com isso. Já ouviu falar várias vezes, falar assim, na família, né? Você está ali conversando, aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas você parece a sua mãe. Ou, nossa, cara, você fala igualzinho seu pai. É porque a gente pega essas informações e nós reproduzimos. O ser humano é imitador, lembra que eu falei? Ele é copiador, então ele vai
E o ser humano pequeno, aquela pequenez ali, ele vai ter a absorção emocional de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então ele vai receber aquele comportamento, vai identificar que aquele comportamento é valioso e vai reproduzir isso. Até começar a desenvolver a própria personalidade, até começar a desenvolver o autoconhecimento e perceber que ela precisa se desvencilhar dos valores paternos e maternos para conseguir descobrir a sua própria individualidade. Vai aí 3, 4 décadas, né? Mas no começo a gente absorve muito isso, e isso se enraiza muito profundamente dentro do inconsciente, e o inconsciente constrói os pilares comportamentais e valores que nós temos, e a gente vai reproduzir isso de forma automática, tá? Então na hora que você vai ver isso, você olhar a lua do seu mapa, você vai ver, eu tenho lua em Capricórnio, putz, minha mãe era muito brava comigo. Para e reflete muito bem como você atua com seus filhos e suas filhas. Veja o quanto há de similaridade entre um lugar e outro, entre um comportamento e outro. E você precisa fazer um esforço, e aí que entra um olhar mais técnico, né, mais conhecedor, de perceber qual é a compatibilidade que existe daquele comportamento com o seu comportamento. Porque as coisas podem não ser muito óbvias, elas são muito profundas, que às vezes a gente precisa ouvir para entender que uma coisa um comportamento é a mesma coisa que o outro, só que de uma forma velada, de uma forma inconsciente, tá? Então, da mesma forma como você fez o exercício de anotar o que era a sua família e o que é o seu lar hoje, faz a mesma coisa, ó. Anota o que você sentia da sua mãe, vai lá ver a sua lua, né? Pode ter lua em Escorpião, Sagitário, tanto faz. Vai lá ver o que você recebia da sua mãe, reflete, mas aqui reflete, presta atenção mesmo. E aí você vai passar para o outro papel e você vai escrever como que você se comporta com seus filhos hoje, suas filhas hoje. Veja se há uma similaridade. Se for igual, especialmente no lado negativo, é uma luz amarela para você pensar e corrigir o seu comportamento, para você identificar características positivas daquele lugar. E quando eu falo você, é porque quando a gente vai analisar um mapa dos seus filhos, a gente vai ver qual é a lua dos filhos, do mapa deles, que é a forma como eles veem você. Aqui nós estamos falando que é como você atua, como você se enxerga, não como eles, tá? Eles a gente vai falar depois. É você com você mesmo, tá? Na hora que você percebe isso, você vai ver, tá, eu tenho o meu lar de infância foi desse jeito, tinha essas coisas ruins e agora eu estou fazendo desse jeito e pode ter algumas coisas ruins ali dentro que são ancoradas lá atrás. A minha relação maternal era desse jeito, tinha isso bom, isso que era bom e isso que era ruim. E hoje eu tento fazer desse jeito. Esse jeito que eu estou fazendo pode ser muito bem uma tentativa de correção daquilo. E aí você vai equilibrando essas coisas e vai identificando para ver como que você encontra o melhor caminho dentro dessas situações, tá? Nesse vídeo eu não vou explicar para vocês o que é lua, signo por signo, casa por casa, porque senão isso aqui fica gigantesco. Mas o que eu ofereço para vocês agora é uma oportunidade de fazer o seu mapa como mãe e também o mapa dos filhos. Vamos fazer um pacote aí de juntar mapa do seu mapa com o mapa do seu filho, não os dois ao mesmo tempo. Bem que pode ser os dois ao mesmo tempo também. Mas a gente analisa essa dinâmica para entender como isso pode funcionar melhor, tá bom? Quem quiser fazer mapa natal dos filhos e o seu próprio mapa natal e também fazer mapa de mãe e filho, pode mandar mensagem para mim que vai ter um desconto especial. Bacana? Para você que assistiu o vídeo até o final, já ganhou, beleza? Então o que a gente vai olhar ali, ó? É essencial olhar para a lua porque é o nosso passado emocional. E o passado emocional faz a gente reproduzir ou vai ter comportamentos para reproduzir aquilo positivo para evitar aquilo negativo. Isso pode ser um pouco distorcido e mal recebido pelas pessoas. A gente tem que entender como isso funciona, esse comportamento. E aí a gente vai ver isso através dos signos, que a lua está, da casa, e especialmente quais são os aspectos que chegam até aquela lua. Olha aqui, nessa lua aqui, ó, ela está em conjunção com Plutão, o que já não é um sinal muito bom. Tá? O Plutão normalmente é um sinal de relações disruptivas e problemáticas.
Ainda tem aspectos positivos com Saturno e Netuno, tem uma quadratura com Marte, tem uma oposição com Júpiter. Então aquela Lua tem Plutão, Júpiter, Marte, Saturno e Netuno, tudo ao mesmo tempo dentro do comportamento dela em Capricórnio na casa 11. Super complexo, super denso, por isso que tem que ser feito de uma forma profissional. Bacana, sozinho é bastante difícil, ainda mais sem ter essa visão mais ampla das coisas. Bacana? Então beleza. Esse é o vídeo das mães. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Quer fazer seu mapa? Manda mensagem para mim. Beijo para vocês, até o próximo vídeo que é sobre os pais.